Fala galera, eu sou Rodolfo Kapler e este é o Cult. Muito mais que um programa, o Cult é um espaço de divulgação de ideias e de personalidades ligadas às artes, à cultura, à economia, ciência e tecnologia. E no programa de hoje nós vamos receber uma pessoa muito importante aqui na cidade. Ele é formado em administração de empresas, está no mercado imobiliário há mais de 26 anos. Hoje está à frente de um grande grupo imobiliário aqui de Piracicaba e da nossa região. E também é um esportista, lutador de jiu-jitsu, premiadíssimo. Eu estou falando do Gustavo Junqueira. E aí, Gustavo, Tudo uma alegria bem, ter você aqui no Cult. Espero que nós tenhamos uma ótima conversa e desde já te Sim. agradeço por conceder o tempo aí para conversar com a gente. Claro, uma satisfação aí o convite, vai ser um prazer aí participar, meu. Vamos lá. E aí, Gustavo, você nasceu aqui em Piracicaba mesmo? Sim, nasci aqui. Então, eu, meus irmãos, somos todos daqui. Tem a raiz aqui na nossa cidade. Sim, com certeza. E eu queria já começar o nosso papo perguntando para você, tem algum lugar ou lugares que você mais gosta de frequentar aqui em Piracicaba? Que você falasse um pouco para a gente. E quais são os aspectos da cultura da nossa cidade que mais você gosta, que você admira? Olha, Rodolfo, eu morei em Piracicaba até os 22 anos, depois eu me mudei para São Paulo, até por causa do jiu-jitsu, tudo, por causa da luta na época, né? Morei uns 5 anos lá, até tive oportunidade ou para continuar lá ou até para sair do país, mas eu não quis, eu quis voltar para cá convicto, né? Daí em 2015 eu voltei para Piracicaba, eu adoro essa cidade, eu acho que é difícil apontar um lugar só, né? Você me perguntou de um lugar, eu tô pensando aqui, é difícil, cara. Mas no geral eu acho a nossa cidade espetacular, porque quando a gente precisa de alguma coisa, pô, estamos a 1h30, 2 horas de São Paulo. E aqui a gente tem a tranquilidade de morar no interior. Então, por mais que de vez em quando um ou outro reclame, aqui tá trânsito. Pô, cara, não tem nada de trânsito aqui. Você demora no máximo 10, 12 minutos para chegar em qualquer lugar. Você cruza a cidade aqui muito rápido. E depois, pô, contato com a natureza, nosso rio. A cidade é maravilhosa, né? Então, você tem diversas faculdades, o que traz muito jovem na cidade, né? Pô, eu acho que todas essas características junto deixam Piracicaba. É um lugar espetacular para se viver. Não abro mão, não. Então, depois que você foi para São Paulo, você passou a valorizar mais ainda a cidade? Sim, sim. Gosto de São Paulo, eu acho que tem, né, as suas particularidades, né? Mas para morar mesmo, Piracicaba eu acho incomparável. Eu gosto muito daqui, né? E fora o fato que minha família, todos os meus amigos, né, com quem eu cresci, muitos ainda estão aqui, né? Então, isso acho que não tem preço, né? Eu não vou ter isso em outra cidade, né? Acho que eu tive a mesma percepção. Eu morei 4 anos em São Paulo, período curto, mas quando eu fui para lá também passei a valorizar mais ainda Piracicaba, né? Sim. Não que eu não valorizasse, mas São Paulo também eu gosto da cidade, né? Fui muito bem recebido lá pelos paulistanos, mas eu passei a enxergar Piracicaba com outro olhar, né? Comecei a valorizar mais mesmo, porque a gente começa a ver as diferenças, né? E a qualidade de vida, essa cultura que é mais intimista, né? Meio que todas as pessoas meio que se conhecem na cidade, né? Viu? Isso é muito legal. E até por causa da minha área de atuação hoje, né, na imobiliária, a gente atende muitos clientes, tanto para alugar, para comprar, que são pessoas que trabalharam em diversas cidades, que se mudaram com uma certa frequência, mas todos que chegam em Piracicaba parece que eles param. Se eles têm oportunidade de ficar aqui, eles querem ficar. As pessoas vêm de fora, elas gostam da cidade. Então, não é uma coisa só nossa, né, que somos daqui, que tem família aqui. A turma vem de fora e quer ficar, né? E isso eu acho que comprova, né, o que a gente está falando. Né? Essa é a percepção que eu tive também. Muita gente lá em São Paulo, você é da onde? De Piracicaba. Cidade boa, né? Cidade boa para morar e tal. Então, sempre ouvi falar muito bem. Eu ficava feliz quando eu ouvia as pessoas de fora se referindo bem sobre Piracicaba, né? Falando bem da cidade. Que é muito bom. Gustavo, você é um grande atleta, né? Assim, um lutador. E muita gente fala, comenta, quando vai falar sobre jiu-jitsu, fala o seu nome. Eu, inclusive, tenho amigos que lutam e que já falaram de você, né? Chamam você de Guile. Isso, meu apelido. Então, você é bem conhecido aí entre a galera que gosta do esporte. E eu sei que você disputou muitos campeonatos, você teve, inclusive, ganhou títulos. Queria que você falasse um pouquinho, começando,
como que surgiu essa história de amor com o jiu-jitsu na sua vida e depois falasse um pouquinho sobre as suas experiências aí de competição e tal. Sim. Então, desde pequeno, desde criança mesmo, eu sempre fui meio aficionado por essa coisa de luta. Eu me fantasiava de ninja. Minha mãe tem uma história boa disso, que eu me vestia de ninja e queria caçar gato na rua. É aquela época dos filmes do Van Damme, sei lá. Mas até um pouco antes, né, que tinha Jaspion, Jiraiya, eu assistia na TV. Peguei essa fase também. Acho que é da nossa época. E eu sempre gostei disso, sabe? E quando eu fiz 10 anos, eu queria fazer uma luta. E eu vi que tinha aqui perto, aqui no centro, uma academia de jiu-jitsu. Na época era o professor Aímola, que na verdade era muito mais judô do que jiu-jitsu. E eu comecei, só que eu era a única criança. Eu tinha 10 anos e, era uma turma de adultos, já todo mundo você era ali. A única criança no meio dos maiores. E era uma aula tudo misturado, então não tinha nada feito para crianças. Mas mesmo assim eu treinei um aninho, só que daí eu acho que pelo meio não ficou ruim para mim, né? Não tinha como eu lutar a sério com ninguém, né? Não tinha outros da minha idade, não era uma coisa estimulante, né? E daí eu parei, eu me desinteressei, parei e eu fui voltar daí um pouco mais velho. De 14 para 15 anos. Daí nessa época eu treinei um aninho, depois entendi. com 14 para 15 você voltou. Eu voltei a treinar, só que daí eu voltei com o professor Alessandro Bandeira, que na época estava aqui na cidade, hoje ele está nos Estados Unidos. E daí com ele, eu não parei nunca mais, né? Você se apaixonou pelo eu só fui sair da academia dele quando eu fui para São Paulo, que daí eu fui treinar com o Fábio Gurgel, que hoje é um dos, se não for o principal, assim, nome do jiu-jitsu que ainda está no Brasil. E você treinou com ele? Eu treinei com ele, eu sou faixa preta dele, inclusive, né? Eu fui para lá de faixa marrom e peguei minha faixa preta com ele. E então, até hoje, né? Depois, em 2015, eu parei de competir. Por motivos de lesões, eu acabei me machucando um pouco, foi ficando difícil conciliar o esporte com o trabalho, daí eu parei de competir, mas nunca deixei de treinar, né? Hoje, meu irmão, que também é faixa preta, abriu uma academia aqui na cidade, a Academia Aliança, então eu treino com ele ali, frequento. Então você treina sempre, então o esporte é um valor na sua vida. Não, sem dúvida, isso aí eu costumo dizer. Isso aí mudou meu caráter, sabe? Eu acho que eu sou, em grande parte, quem eu sou por causa do jiu-jitsu. Tem muitas lições aí que se aprende no tatame. E não é aquela coisa, quando a gente fala assim, né, para quem não conhece, às vezes dá uma impressão que é uma coisa, eu não sei, de certa forma até violenta. Muita gente pensa isso, né? Não vou colocar meu filho, senão ele vai ficar briguento e não tem nada a ver. É o contrário, muito pelo contrário. Eu era briguento antes do esporte. Com 13, 14 anos, brigava muito na escola, tudo. Jiu-jitsu... O esporte já te deixou mais... Jiu-jitsu, você começa a ter uma percepção até de perigo, sabe? Que você tá brigando na rua, tudo que pode acontecer, mas acima disso é respeito. Você começa a respeitar os outros de uma forma diferente. Então, no jiu-jitsu, não importa se você é um médico, se você é empresário, se você é um entregador de iFood, é todo mundo junto ali, de kimono, todo mundo igual. Ali todo mundo é igual. Todo mundo é igual. O tatame nivela todo mundo. Todos estão ali para praticar o esporte. Exatamente. Então não tem ninguém melhor do que ninguém, né? Claro, vai ter um menos graduado, um mais graduado, alguém, um que bate no outro, igual futebol, no tatame, né? É igual futebol. Tem um cara perna de pau, o cara que é bom, o craque, né? Mas todo mundo tá ali jogando, né? É que eu digo assim, fora do tatame, a gente acaba, de certa forma, não a gente, mas no geral, eu acho que todo mundo, né? A gente acaba nivelando as pessoas pelo que ela faz, pelo que ela tem. Sim. Entendeu? E eu acho que no tatame é o único lugar que isso é diferente, sabe? Que não importa, que todo mundo ali, pessoas de diversos níveis sociais ali, todo mundo se equipara, todo mundo fica igual e... Eu acho que essa é uma das atratividades do esporte, no geral, né? Sim. Que é justamente é algo realmente democrático, né? Todo mundo pode participar, né? Pelo menos assim, a maioria dos esportes, né? A gente sabe que tem esportes que já é mais difícil, né? Sim. Pessoas assim são mais inacessíveis, né? Exatamente. Mas o jiu-jitsu não. O jiu-jitsu é um kimoninho é só ter ali, um tatame e um tatame e tá feito. E é interessante isso também, né? Dá para usar o jiu-jitsu
inclusive para se desenvolver trabalhos sociais, né? Você não acha que é exatamente, já teve. Eu tenho um amigo que, inclusive, ele é um faixa preta meu. Eu que graduei, ele é faixa preta, que é o Bugão. Que hoje ele não, infelizmente, ele não está mais na cidade, mas ele já fez um projeto social na cidade. E funciona bem. Pô, muito legal. Parou, infelizmente parou, mas assim, gerou muitos frutos, né? Foi uma coisa muito bacana na época, mas infelizmente acabou não continuando aí por motivos particulares dele, tudo. Ele teve, enfim. Então, eu acho que essa parte do social é muito legal, é muito impactante, realmente transforma vidas aí, né? Eu acho que uma nação, né, nós queremos o Brasil, né? Sim. Assim, nós somos um país subdesenvolvido, né? Um país em desenvolvimento, mas eu acho que para fazer uma nação assim, de primeiro mundo desenvolvida, o esporte é essencial. Né? Não, mas não tenha dúvida, né? Deveria mais ainda, né? Parece que os governantes, né? Eles não investem tanto nessa área, né? Até assim, existe o investimento, né? Mas a gente não é utilizado mas direito. Assim, mas não é nem perto do ideal, né? Não é nem perto do adequado, né? A importância do esporte na educação, até na primeira infância ali, quando você é 5 anos, 4 anos, é importantíssimo uma introdução e as pessoas eu acho que subestimam um pouco, né? A gente vê muito isso, por exemplo, tirar como exemplo os Estados Unidos, né? Exato. O esporte, a forma como o esporte é utilizado cultura, né? Na educação de base, nas universidades, Exato. Né? Tem uma importância muito grande, né? Exato. Muitos atletas ali, ele vai para as melhores faculdades por causa do desempenho dele atlético ali. Então, é incrível o que muda a vida das pessoas, né? E da competição que você me perguntou, já competi bastante, né? Competi muito, desde o comecinho que eu comecei, depois que eu voltei, né, com 15 anos ali, competi muito, já competi em vários países, Estados Unidos, Europa, fui campeão brasileiro 4 vezes, fui campeão pan-americano, fui campeão europeu, fui. Olha só. Eu só não ganhei o Mundial, fiquei vice. Bati na trave, mas... legal. Entre outras competições, aí eu já lutei muito. Meu irmão ainda compete ativamente. Meu irmão vai lutar o brasileiro agora, esse mês. Então é isso. Eu tive um contato muito legal. Seu irmão mais novo? Ele é mais novo. Ele é mais novo. Você também ensinou ele assim, de certa forma ou não? Eu acho que assim, é muito exemplo, né? Ele como irmão mais novo, acho que ele me via treinando e ele mesmo já falou isso, inclusive, né? E ele queria também e foi indo, né? Só que eu acho que acabou gostando mais de mim, né? Porque ele acabou fazendo isso da vida, né? Então, hoje ele tem a academia dele lá, só isso, ele não tem mais relação assim com a imobiliária. Ele tem essa vocação tem. Para dar o tempo dele integralmente ao esporte. Exato. Eu acredito muito nisso, acho que tem essa coisa da vocação. Quando se fala sobre vocação, normalmente as pessoas pensam em termos religiosos, né? O cara tem vocação para ser padre, para ser não sei o quê. Eu acho que não, acho que a vocação é para tudo, exatamente. É para tudo. Porque quando o cara tem uma vocação que é essa coisa, essa paixão, essa coisa que é mais forte do que a gente não sabe explicar, né? Sim. O cara, se ele é um bom gestor, se ele tem essa vocação, ele vai longe, ele vai ser bom naquilo que ele faz. E veja, Rodolfo, sobre isso que você está falando, eu sempre gostei muito de treinar jiu-jitsu. Eu dei aula durante um período da minha vida, mas já não é uma coisa que me atraía. Eu sinto que não tinha nada a ver comigo, assim, dar aula, né? Então não era minha vocação, né? Eu gosto de treinar ali. Hoje é meu hobby, né? É minha atividade física ali. Sim. Mas já no caso do meu irmão, não. Para ele já abraçou. Já é totalmente diferente. Ele tem prazer, sabe, em pegar uma pessoa que é iniciante, vou dar a primeira aula para você, ensinar o básico aqui. Eu acredito muito nisso. Eu já não tenho essa paciência. Ele já é apaixonado, né? Crianças. É o que surpreendeu muito até ele, né? Ele tá com muita criança lá, que é muito legal, muito bacana. Qual que é a escola aí, para você falar aí pra galera? A Academia Aliança. Fica aqui no centro, na Prudente de Moraes. Para quem está pensando aí, quem está interessado, vale a pena. Vai fazer uma aula experimental que não vai se arrepender, não. Gustavo, então, e só uma pergunta, uma curiosidade minha. Você conheceu algum dos os Gracie? Conheci. Eu tenho uma foto, é uma das fotos que eu mais gosto minha. Eu era faixa verde, juvenil ainda, se eu não me engano. Eu tô treinando, fazendo uma posição com o Hélio Gracie, cara. Olha só. É uma foto muito legal, né?
E já conheci alguns Até outros eu que não também, sou né? do luto, não sou do esporte, sei quem é, sei quem são os Ele caras, é né? é o patriarca, sabe? Que legal. Ele, se eu não me engano, ele faleceu em 2010, com 90 e poucos anos. Mas ele é o patriarca, Então você né? teve essa honra de ter Tive, conhecido. cara, tive. Foi um dia muito É especial. uma honra para poucos, né? É. Legal. Gustavo, você, além de esportista, você é alguém que atua no ramo imobiliário, está à frente Sim. hoje, né, juntamente com a sua irmã, Isso. da Imobiliária Junqueira. Completou Isso. 41 anos, é um grupo forte aqui na cidade, na região. Sim. E eu quero perguntar para você assim, como tem sido para você esse desafio de liderar um grupo como a Imobiliária Junqueira, que está cada dia mais crescendo na cidade? Rodolfo, é uma pergunta que eu me faço às vezes, eu me coloco assim nessa... Porque você é um cara jovem, né? Sim. E deve ser um desafio mesmo, né? Liderar um grupo grande. Bom, né, só contando um pouco da história, né? A imobiliária começou com meu pai, né? Em 1980. No dia que eu fiz 10 anos de idade, meu pai me chamou para conversar, ó, você está fazendo 10 anos e agora você já tem que ter mais responsabilidades, você tem que começar a trabalhar. Seu pai começou a imobiliária aqui? Meu pai que começou aqui, ele meu pai que um fundou. self-made man, o cara começou sozinho, assim, começou... Na verdade, ele tinha um amigo que chamou ele para trabalhar na imobiliária, que é o João Luiz Bortoleto. Ele convidou meu pai para trabalhar junto, meu pai trabalhou um pouco com ele, mas depois ele, se eu não me engano, foi para os Estados Unidos, algo assim. Ele falou para o meu pai, Augusto, você está gostando, você está se dando bem, monta a sua. Ele até ajudou meu pai, daí meu pai abriu a dele. Mas ele começou do zero, na época, na sala da casa da mãe dele. Foi uma história era ele mesmo, né? Sim. E aos pouquinhos daí uma história admirável, foi crescendo. Né? Foi. As meu pessoas pai que começam do zero, né? Que constroem grandes coisas, né? Meu pai é óbvio, né? Eu tenho uma admiração por ele aí, eu sou o fã número 1 dele aí. E aprendeu porque, com assim, ele, aprendeu muito com ele. Muito. E foi do zero e assim, muita gente fala, não, começa do zero, mas a pessoa tem uma bagagem, né? Fez uma faculdade ou atuou, né, em uma grande empresa. Meu pai foi do zero absoluto, ele não tinha bagagem nenhuma, não tinha ninguém, como eu tive nele, né? Ele não teve ninguém ali. Então, ele que tinha que ir inventando as coisas, descobrindo a melhor maneira de fazer as coisas, né? Então, isso é muito difícil. É uma história de sucesso, né? Quantos já começaram empreendimentos, né? E às vezes com grandes investimentos e às vezes com um certo know-how e não foi para frente, né? Sim. E aí a imobiliária está até hoje, 41 anos, né? Daí em 2015, meu pai... Bom, então eu daí comecei a trabalhar com 10 anos, né? 10 anos, ele colocou você para trabalhar. Eu ia lá, eu ficava desenhando, né? Ia lá de bermuda, mas ficava... mas é interessante ele já começar a ensinar isso, né? Sim, mas hoje está numa geração que ninguém pode trabalhar, né? O que eu sou totalmente contra. Eu acho que tem um projeto de lei que agora vai ser 14 anos, eu sou totalmente a favor, tem que pôr a molecada para trabalhar. Trabalhar não pode, mas matar, roubar pode, né? Mas não é nem só isso, né? Porque faz bem para o desenvolvimento, né? Lógico. Caráter, né? Lógico. Compromisso, né? Responsabilidade, né? Sim. Então eu comecei ali criança e nunca mais parei, né? Fiz minha faculdade de administração. Mesmo quando eu fui para São Paulo, eu não me desliguei da empresa, eu fiquei ainda com algumas atividades que eu conseguia fazer à distância. Ficava ali com marketing, com o financeiro da empresa na época. Vinha, né, para cá, eu voltava todo final de semana, ia na imobiliária no sábado ali. Então, assim, eu nunca me afastei completamente. E em 2015, daí meu pai sentiu que já dava para parar, né, e deixou comigo com a Luísa, né. Então, estamos aí, estamos, graças a Deus, crescendo, né. Vocês, né. Que legal. E sua pergunta, né, essa questão de desafio... Quando você recebeu, assim, o bastão do seu pai, como você já estava envolvido, foi natural ou você ficou um pouco meio apreensivo, né? Será que eu vou dar conta de substituí-lo ou estava tranquilo porque você já estava nessa dinâmica de... Foi muito natural, viu? É uma pergunta, eu tenho muitos amigos também que trabalham em empresas familiares e a maioria das empresas... isso é uma estatística, tá? Elas não têm uma sucessão aí, né, bem feita, né? Não ocorre tudo bem, na maioria dos casos.
E muitos porque, assim, é difícil pro fundador, às vezes, passar o bastão. Ele não quer, tipo, largar. Às vezes ele não tem, ele vai lá, parei de trabalhar, vai ficar em casa. O cara não tem o que fazer, ele não consegue se desligar. Meu pai conseguia, né? Meu pai gosta dos cavalos dele. Eu acho que, eu acho que assim, o grande desafio para qualquer área de liderança, qualquer área, não só no mercado, mas no campo religioso, educacional, é você ter um sucessor, preparar um sucessor, né? Sim, eu sim. acho que muita gente não consegue, às vezes, preparar uma pessoa para suceder. O que eu falo, eu converso muito isso com a minha irmã, né? Quando você é o líder e você tem que contratar uma pessoa para trabalhar para você, mas você é o responsável por treinar essas pessoas, até aí vai bem. A gente consegue fazer bem feito, né? Motivar as pessoas quando elas estão diretamente ligadas a você. Mas a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente não consegue, né? Sim. Você não consegue ter um contato ali diário com dezenas de pessoas. Com né? certeza. Você consegue ter ali um certo número de interlocutores. Tem gente que fala que é 10, tem gente que fala que é no máximo 10. Se você passa de 10 liderados... Você influencia esses 10 e esses 10 vão influenciar os outros que estão abaixo deles, né? E esse é o maior desafio, na minha opinião, porque é você formar outros líderes, entendeu? Porque quando você está direto ali, você contrata um funcionário, é você treinando ele, conversando com ele todo dia ali para ele fazer uma coisa, é fácil. Mas agora você treinar ele. Para o cara entender a visão da empresa. Exatamente, a cultura, tudo. Isso é muito desafiador, né? E sem isso a empresa não cresce, né? Sem você formar outros líderes, né? Então eu acho que esse é um dos maiores desafios que a gente tem, assim, rotineiramente, né? Não sei se essa palavra está certa, mas... Está certo. E eu ia aproveitar também e eu queria saber de você, assim, pelo que eu percebo ali na Imobiliária Junqueira, a maioria dos funcionários ali, dos colaboradores, tem entre 18 a 30 anos. Estou certo ou estou errado, mais ou menos? Tá certo, tá certo. Então, assim, grande parte das pessoas que trabalham lá são membros da geração Z, né? Dessa chamada geração Z, galera que nasceu de 95 em diante ali. Sim. E como que é liderar esse pessoal, liderar essa nova geração que tem uma cabeça totalmente diferente das gerações anteriores? Eles, enfim, como qualquer geração, eles têm algumas coisas que são próprias deles, né? Algumas características. E eu acho que é um grande desafio liderar, né? Essa geração mais nova. E eu acho que você tem feito muito bem. Como tem sido para você aí? O que você tem visto... tem entendido como desafio para liderá-los? Então, o que eu percebo de diferente nessa geração é que... bom, eu vou ir falando aqui mais ou menos o que eu penso, só para desenvolver o raciocínio. Sim. Mas eles querem estar felizes, eles prezam muito pela felicidade, né? Então... Quer ser feliz. Ele quer estar num lugar que ele se sente bem. Sim. Então, o que eu vejo que acontece? Ele fica por um tempo ali na empresa, 1, 2 anos ali no máximo, ele começa a se cansar. Putz, eu tô cansado, eu tô entediado aqui, todo dia parece que é igual, a mesma coisa, e ele quer ir para outra empresa. Então, o que eu vejo? Muitos, não todos, tá? Não posso generalizar. São muitos jovens pulando ali de galho em galho. Isso é ruim. A pessoa, na minha concepção, ela não cria raízes, né? E ela tem a expectativa de que ela vai para um lugar, não, ali eu vou ser feliz. Interessante ouvir isso, né? Porque assim. Faz muito sentido. É a busca por experiências, né? Isso, a pessoa quer novidade, né? Eu acho que até o mundo tecnológico hoje, celular, as pessoas querem novidade a toda hora, né? Você tá ali no Instagram, no Facebook, você vai rolando a tela, é toda hora uma novidade. As pessoas, eu estava lendo uma coisa, esses dias, um artigo, que as pessoas não conseguem mais ficar 10 minutos quietas, assim, sem celular, só com ela mesma. A pessoa não consegue, ela precisa de alguma coisa. E eu acho que é um pouco isso no trabalho. As pessoas ficam um pouco entediadas, daí começam a ficar infelizes no trabalho, sendo que não teve nenhum motivo grave para isso. E daí O problema não é o ambiente de trabalho nem a empresa, é uma insatisfação da pessoa. Acho que é interessante. Eu acho que essa percepção muito mais... sua, né? É uma insatisfação da pessoa, ela acha que indo para outra empresa ela vai conseguir se sentir melhor e não é, né? Sim, e às vezes ela vai, no começo é tudo bem, é legal, atende aquilo que ela buscava, mas depois, passa 2 anos, ela volta a ter aquela insatisfação, entendeu? Então,
isso é uma das coisas que eu vejo nessa Que geração é um desafio, nova, né? Um desafio. que antigamente não. Antigamente, até eu acho que na nossa geração, de repente, ou um pouco antes até, as pessoas eram até educadas, criadas, assim, para não entra num lugar e você vai ficar lá, você vai fazer uma carreira lá, né? Sim. E isso um pouco eu vejo que acabou, entendeu? E as pessoas prezam mais pela felicidade. Eles não estão tão preocupados. Eu gosto sempre de perguntar, você lida, né? Como Sim. você lidera uma empresa, você lida com essas pessoas que fazem parte dessa geração mais nova, eu aprendo muito ouvindo. Sim. Então, eles não querem, você tem essa percepção, eles não querem construir uma carreira, não é o interesse maior deles. O interesse é sentir bem. Na verdade, assim, eu acho que até se a gente se aprofundar numa conversa, até nas entrevistas que a gente faz de contratação, as pessoas falam, né? Elas vislumbram ter uma carreira e crescendo dentro de uma empresa, mas quando chega ali na realidade mesmo, que ela está 1 ano dentro da sua empresa e as coisas às vezes estão demorando um pouco para acontecer, putz, eu estou aqui 1 ano, meu salário aumentou, mas eu ainda não ganho o que eu quero e não, sabe, e as pessoas sim querem sair, sabe, querem buscar uma novidade rápida, elas não têm mais paciência, sabe, para ficar esperando, elas não encaram mais assim, elas acham que o trabalho tem que ser sempre alegre, elas não entendem que, pô, às vezes você vai ter que fazer coisa que você não gosta, Sim. e isso faz parte, Sim. entendeu? Então, é uma coisa que até eu me coloco, né, sempre isso daí, eu não posso fazer só o que eu gosto, tem alguma coisa difícil de fazer, não, vamos lá, tem que ser feito, vamos fazer. Não é tudo que é gostoso, né? Não é tudo que é legal, né? Então, não estou generalizando, sim, tem muita gente que é diferente. É uma característica, mas eu acho que é uma característica geral dessa geração. Cada geração tem características, eu acho que essa geração mais nova realmente traz essa característica de não ter muito vínculo, né? Assim, mais duradouro com o trabalho, justamente por essa busca mesmo, por alegria, por felicidade, por se sentir bem. Acho que foi uma boa percepção que você teve, que faz muito sentido mesmo, eu também acho. Mas independente disso, né, eu não posso, a gente agora como gestor, né, a gente não pode também simplesmente ficar culpando sempre o outro. Então a gente também procura deixar o nosso ambiente, né, mais atrativo para as pessoas, né, fazer a nossa parte, né. Então, a gente não, eu não considero, tá, a minha empresa um lugar muito rígido, assim, no sentido, não, o horário é esse, você tem que cumprir, sabe? Então a gente sempre procura fazer sessões, se adaptar, você tem que ser maleável, né? Eu tava, o que está se falando muito aí no mundo corporativo agora tipo se extinguir a questão do horário. Não, você não tem mais um horário fixo, é tipo totalmente flexível. Pra gente é um pouco difícil, né, aplicar essa realidade, né? Imagina, todo mundo resolve chegar às 9, daí você abre a empresa às 8, como é que faz? Nas startups funciona bem, né? Mas é outro estilo é outro nicho, né? Mas eu acho que é um caminho, eu acho que independente de ser difícil pra gente, mas você acha que a tendência nos próximos anos e décadas aí, próxima década, você acha que vai... Acho, totalmente. Vai ser desse modelo? Sim, eu acho que, claro, vai ter que ter regras ali, mas eu acho que é totalmente... A gente vai ter que se adaptar. Porque realmente você começa a analisar, tem pessoas ali na própria imobiliária que não tem tanta necessidade de ser aquele horário, né? Sim. Então tem alguns funcionários que não tem nem necessidade, de repente, de estar ali, pode trabalhar de casa. Então eu acho que é uma tendência a gente se flexibilizando, né? Para se adaptar a todo mundo aí, né? É igual que você é um cara jovem, você tem essa cabeça, né? Então eu acho que não é nem questão de idade, né? Porque senão a gente cai no preconceito. Mas eu acho que é uma questão de mentalidade. Sim. Eu acho que líderes com uma cabeça mais no passado, com um modus operandi mais antigo, vai ter dificuldade em liderar essa turma mais nova. Sim, eu acho que você está fazendo bem, tem feito bem, né? E acho que é isso mesmo. Acho que também uma característica dessa nova geração é que eles querem logo subir de cargo, né? Rapidamente. O cara começa 1 ano, ele já quer pular para a gerência. O cara já quer ser o gestor da empresa em 5 anos, né? E não é assim, tudo na vida tem um estágio, né? Tem fases. Isso é um desafio também, porque a gente tem ali um plano de carreira, cargos, tudo. Mas às vezes a gente tem que proporcionar. Tem áreas que às vezes a pessoa está que
putz, realmente, naquela área é difícil para a pessoa crescer ali dentro. E realmente, né? Às vezes a pessoa, ela tem... E isso é 100%, tá? Não estou generalizando. As pessoas querem crescer, mas às vezes, né, elas sabem que não dá para crescer naquele momento, mas uma coisa que tem que existir é o caminho, é a possibilidade, né? Então é uma coisa que a gente sempre procura tá dialogando, conversando com as pessoas. Ó, você está nessa função aqui, você está indo bem, continua. Ó, por hora, a gente não tem como fazer nada, mas ó, existe essa possibilidade de você mudar de área, tudo. É sempre dar a possibilidade, mostrar que é possível, e se a pessoa vai cumprindo os desafios, a gente também tem que cumprir com o prometido, né? Então, é assim que a gente procura ir lidando, né? Gustavo, o mercado imobiliário anda bem das pernas com a eclosão da Covid-19? Anda bem das pernas? Anda. O ano passado foi muito desafiador, Rodolfo. Foi principalmente na locação, né? Porque nas locações comerciais, né? Os comércios estavam fechados e daí você tinha um lado do proprietário que muitas vezes dependia daquele dinheiro do aluguel para sobreviver. Imagina. E do outro você tinha o inquilino que não podia abrir a porta dele. E ele tinha que pagar o aluguel, então foi desafiador, sabe? Conciliar aí todos esses interesses, mas eu acho que praticamente aí já superamos isso. Vendas também no início da pandemia, né? A venda de imóvel deu uma boa caída, né? Porque as pessoas estavam muito inseguras, né? Mas depois foi melhorando. Desde o final do ano passado, o mercado está bem aquecido. Aí, graças a Deus aí. Está sendo um ano bom. 2021 está sendo um ano muito bom para vendas, locação, inclusive as comerciais também estão voltando a toda aí, então tem sido um momento bom aí. Uma percepção que eu tive, assim como uma pessoa que não tem vínculo com a sua empresa, né? Ali pelas redes sociais eu vi que houve uma mudança muito grande nos últimos anos em termos de presença digital da Imobiliária Junqueiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Foi uma coisa natural, foi pensado mesmo? Você teve essa percepção? Você, no caso, sua irmã, de investir mais nisso, porque é perceptível ali a mudança, né? Isso atrai muito mesmo, né? Quando alguém olha... Eu normalmente, quando eu vou ver qualquer coisa, qualquer empresa, seja o que for, até igreja, qualquer coisa, a gente olha lá nas redes sociais, né? Você vê a qualidade, como as coisas são feitas, né? Aquilo dá uma credibilidade, né? Sim. Hoje eu acho que acabou ficando uma coisa meio obrigatória ali, né? Você ter um perfil nas principais redes sociais, né? Você não tem como fugir disso, né? Antigamente, as imobiliárias, elas dependiam do jornal. Então, você pegava o jornal de domingo, era um calhamaço, era gigante. E os anúncios eram caríssimos para se fazer. A gente chegava a gastar um carro popular ali por mês com anúncio de jornal. Era um custo absurdo, sabe? Imagina. E não existia outra forma de divulgação. Era o jornal e a placa, né? A placa sempre vai existir, né? No mercado imobiliário. Então, você só tinha o jornal e a placa ali, você dependia disso. E depois o jornal foi morrendo, né? Foi até rápido aí. Eu acho que de 2010 para cá, sabe? Foi um declínio aí do jornal, porque as pessoas realmente pararam de ler, né? O jovem hoje... ele não encosta num jornal, com raríssimas exceções, né? E eu mesmo, eu olhei aí jornal diariamente, a gente ainda assina ali, mas eu confesso que hoje eu pego o jornal 1 ou 2 vezes por semana ali, quando eu vejo que está ali disponível na hora que eu vou tomar um café, dou uma folhada, mas não... Até os grandes jornais, como a Folha de São Paulo, Estadão, a maioria dos leitores que eles têm, leem o jornal de forma digital, né? É que as notícias hoje, né, elas chegam na hora pra gente, né? Acontece qualquer uma notícia relevante, né? Pô, você recebe no celular, você olha na rede social, então o jornal... É gratuito, né? Não precisa pagar, né? Na maioria das vezes... Você pensa na população como um todo, né? O cara tem que assinar o jornal. Tem a entrega, e o papel, tem toda a questão da sustentabilidade. Uma série de coisas. E além de tudo isso, você já está vendo uma notícia antiga, né? Você vai pegar qualquer jornal, você vê a notícia principal, você fala, pô, mas eu já sei isso, porque já passou. Eu sigo o perfil do jornal ali na rede social e já vi. Então, tudo que você vê no jornal já é uma notícia antiga, se você parar para pensar. Então, esse declínio do jornal
ao mesmo tempo, né, foi ascendendo a internet, né? Então, hoje, na verdade, apesar de, acredito que as pessoas, né, elas seguem, né, o meu perfil ou o perfil da imobiliária, mas o grande trabalho nosso, ele fica escondido, né? É muito no nosso site e Google, né? Então o site ainda é um grande o site e o Google, portal né? ainda de informações. Eu acho que para a maioria dos negócios físicos, né, para quem tem uma loja física, né, uma porta aberta para a rua, é o site, o Google, eles vão predominar. Sabe, a rede social ali é um plus, ela vai ajudar muito e tal, mas é o Google, o site, eles ainda são bem fundamentais, porque a rede social é o topo do funil, né? Você vai estar mostrando anúncio para quem de repente não está procurando imóvel, né? No nosso caso, né? Você está mostrando algum conteúdo, mas a pessoa não está interessada naquele conteúdo naquele momento. Mas você só vai fazendo uma marquinha ali, né? Um marketing é bem superficial. Então, a presença importante é no Google, porque ali você tem que estar. Porque o cara que está procurando imóvel, eu quero aqui uma casa no centro de Piracicaba. Ele vai digitar isso no Google e é só você tem que estar lá. E na primeira página de preferência. Entendi. Senão a chance de você não fazer negócio é grande. Gustavo, eu vi lá pelas redes sociais que você se tornou pai recentemente, né? Como tem sido essa experiência da paternidade para você? Foi a melhor coisa da minha vida, cara. Eu sempre falei que eu não queria casar e que eu não queria ter filho. Quando eu casei, o acordo com a minha esposa era, a gente vai casar, mas eu não vou ter filho. É mesmo? Você falava isso? Falava, eu falei, sempre falei, né? Com meus amigos, pra minha família, sabe? Que ironia, né? Pois é, eu tinha... É a vida. Hoje eu a vejo como assim. Isso é besta, porque às vezes eu escuto amigos falando a mesma coisa que eu falava, né? Que, não, porque filho, você vai ter muito trabalho, que daí você não vai conseguir viajar, você não consegue focar na carreira... E etc, e criança, viu, é difícil, mas que daí com o tempo eu fui cedendo. A minha esposa sempre quis, né, ela aceitou casar comigo ali, mas era uma questão para ela, não era muito bem resolvida, ela sempre tocava no assunto, e chegou um momento que eu cedi, né, depois de 3 anos de casado, eu cedi, ela engravidou e, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara, eu sou... Tá apaixonado. Tô apaixonado hoje pelo seu filho. ainda, quero mais. É um menino? É um menino, o Vitório. Quer mais tá mesmo? com 9 meses, quero mais. Você pretende ter mais filhos? Pretendo, então? Com certeza. Que legal. Então é uma experiência, assim, é uma coisa Mudou inacreditável. Mudou bastante coisa na né? sua vida, mudou mesmo. Dizem que, eu não sou pai ainda, mas dizem pro que homem muda. não muda, cara, pro homem não muda nada. É pra mulher. Pra mulher, minha esposa, olha, tadinha, tem que acordar de noite, amamentar. É a mulher que sofre. A mulher sofre bem mais. Pra gente, claro que eu ainda procuro ajudar sempre que eu posso. Eu dou banho praticamente todo dia, troco fralda quando precisa, dou comida. Mas tem aquele lance de tudo que você faz é pensando na criança, assim, né? Você quer ver o seu filho, você pensa nele, no futuro dele. Tem bastante isso? Tem também, mas isso... o que aconteceu comigo quando eu fui pai agora é como você vê que as outras coisas, né, que tudo que eu fazia, ficou tão insignificante perto do filho. Então, assim, essa questão, não, agora eu vou trabalhar pensando nele. Para mim, isso não aconteceu. Eu continuo trabalhando como era antes. Eu acho que o grande lance com o filho, assim, é a sua presença, sabe? É você estar presente ali. Eu olho ele ali pequenininho, eu falo, olha, ele tá aqui com 9 meses, aqui pequenininho, ele nunca mais vai ser desse tamanho. E é engraçado. Eu saio de manhã, eu fico um pouquinho com ele, daí eu volto no almoço, parece que ele já cresceu, cara. Eu falo, olha, ele já cresceu, cara. Então, eu quero aproveitar esses momentos. Eu acho que isso é o valioso, né? Não é trabalhar para deixar alguma coisa para ele. Eu nem penso nisso, meu. Eu acho que ele que vai ter que... Presença. Eu acho que a presença, a educação, estar junto, eu acho que é o que conta muito, entendeu? E é uma sensação incrível, cara. Todo o resto, assim, perde um pouco da importância. Você vê que... Eu até me arrependi de não ter tido antes, cara. Que legal. Muito legal Mas tá sendo legal, depoimento cara. Tá sendo aí, bem legal. Que eu vejo muitos, direito de todo mundo, mas vejo muitos jovens que falam, não quero ter filho mesmo, mas talvez se tiver o primeiro, vai querer ter outros, não, né? É um negócio inexplicável, sabe? É só realmente tendo, por mais que eu fale aqui um monte, é só você tendo para você ter a sensação de caramba, o que eu fiz, cara.
Eu falo, eu olho ele e falo, cara, isso aqui é de longe, isso é a melhor coisa que eu fiz na vida, cara. Então o negócio é incrível mesmo. Faça, viu? Eu recomendo. Gustavo, agora a gente está chegando no momento do ping-pong aqui no Cult. Então funciona da seguinte forma: eu apresento uma palavra ou um conceito e você dá a sua definição. A sua definição, tranquilamente. Vamos lá? Sim, Então, mas é rápido assim? bate pronto. Tá. Então vamos lá. Primeiro, quero perguntar para você, propor para você aqui é família. Pô, é difícil, né? Família, eu acho que dedicação. Dedicação. Futuro. É necessário pensar nele. Imobiliária Junqueira. A melhor imobiliária de Piracicaba. Amizade. Parceria, principalmente nos momentos difíceis. Esperança. Necessária. Muito bom. Agora a gente vai chegando para o final do programa. Tem um momento cult, que é o momento em que tanto o entrevistador quanto o entrevistado vai fazer uma indicação de um livro, de alguma leitura que acha interessante. Então, vou começar aqui, depois eu dou a primazia para o Gustavo terminar. Então, primeiro eu trago esse livro aqui. A gente está no Setembro Amarelo, né? Que se fala aí muito sobre depressão, suicídio, a campanha, né? Que tem no Brasil e no mundo todo. E eu queria indicar esse livro aqui, O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon, que é considerado a Bíblia da depressão. Então, é considerado o livro mais completo sobre a depressão. O Andrew Solomon é um jornalista que enfrenta a depressão, mas ele passou por todos os tratamentos que você possa imaginar e tentou suicídio várias vezes, até que ele conseguiu superar a depressão. Ainda, né, ele luta contra a depressão, faz uso de medicamentos, mas a vida dele é uma vida normal. E aí ele escreveu esse livro, ele pesquisou muito, ele conta aqui muito sobre a sua luta pessoal, então são relatos aqui autobiográficos, e também ele fez uma pesquisa muito, muito profunda sobre o tema. Então é um livro que trata sobre a depressão, fala sobre tudo que você possa imaginar sobre essa doença. Então fica aqui a indicação, O Demônio do Meio-Dia. Legal. Você tinha me pedido para trazer, mas eu leio pelo Kindle, né? Mas eu tirei aqui um... Muita gente lê pelo Kindle também, mas fique tranquilo, Gustavo, para fazer a sua recomendação. Na verdade, não sei se pega aqui a câmera, né? Se eu trouxer mais perto. São 2 livros, na verdade. É a biografia do Winston Churchill, né? Eu conheci, assim, brevemente aí a história dele, sabia mais ou menos quem ele era. Daí me recomendaram esse livro e eu li, né? São 2 volumes, é sensacional. É realmente a história da vida dele, desde que ele nasceu, né? O primeiro volume, ele termina no final da Primeira Guerra Mundial e o segundo volume é da Primeira Guerra Mundial até a morte dele, né? Que foi em 1960 e pouco, se eu não me engano, né? Então... basicamente, assim, para quem não o conhece, né, ele foi um inglês aí, foi primeiro-ministro da Inglaterra na época aí da Segunda Guerra. Ele é seguramente, assim, o maior responsável aí por derrotar Hitler. Sim. Né? Então, ele é um estadista sensacional, tem algumas passagens no livro, algumas histórias dele que, assim, me tocaram mesmo, de ver a coragem de um homem, né? Muitas vezes sacrificando aí coisas importantes, mas em prol aí de talvez toda a humanidade, né? Talvez a gente não tivesse aqui, né? Exatamente, não estaríamos aqui. Exatamente, entendeu? Então falando de democracia, né? Essa discussão no Brasil, nem haveria essa discussão, Exato, né? A capacidade desse homem, grande líder, né? De dialogar com outras partes, com pessoas que têm pensamento aí diferente. É um livro muito legal, vale a pena mesmo. Muito legal a indicação aí do Gustavo. Fica a dica para vocês aí que estão nos acompanhando. Gustavo, a gente chega ao fim do Cult. Foi com rápido. Gostinho de quero mais. Foi muito legal aqui poder bater esse papo com você.
E eu sei que tem muita gente que te conhece a figura, né, o Gustavo, ou como empresário ou como lutador de jiu-jitsu, mas eu tenho certeza que essas pessoas que não são tão próximas a você hoje conheceram um pouco mais legal. Sobre a persona Gustavo Junqueira, que é uma pessoa aqui muito importante em Piracicaba. Bacana. Então é com alegria mesmo que a gente bateu esse papo. Espero receber você aí outras vezes aqui no Cult. Não, passou muito rápido, cara. Foi uma satisfação aí, vai ser sempre um prazer. Pode convidar que eu venho aí. Tamo pertinho. Então é isso aí. Então, gente, nós chegamos ao final desse programa com grande alegria. E eu quero pedir para você seguir aí o canal de Piracicaba. Você possa também acionar o sininho e também deixa o like. Convide seus amigos, familiares, convida toda a galera para acompanhar aqui o Cult. Então a gente sempre tem uma entrevista interessante, sempre a gente está trazendo pessoas importantes na cidade para dialogar, para conversar e para apresentar para vocês. Valeu, galera!